Assim, você ouve recadinho. Você tem uma noção, aqui onde eu moro no mesmo lugar há 19 anos. Então, você conhece todo mundo. Eu conheço o PM que faz a ronda aqui, que toma café todo dia, meia-noite no posto, que eu conheço o pessoal do posto. Você começa a ouvir recadinhos, assim, e aí, seu filme, quando é que sai? Esse é um dos comentários que você ouve, mas você ouve também, assim, Bolsonaro, né? Bolsonaro, que se não ganhar, vai ficar complicado. Por exemplo, eu ouvi isso de um PM. Entendeu? Eu olhei e falei, vai, tudo bem, a gente descomplica. Porque não dá para baixar a cabeça. Eu queria registrar aqui a imensa admiração que eu tomei ontem pelo Fábio Félix, que é deputado distrital lá em Brasília, o Fábio e o Gabriel, que eu também vou esquecer o sobrenome, que foram os dois ontem que enfrentaram o Augusto Heleno e conseguiram erguer a cabeça e olhar na cara dele e dizer não, você é um general de pijama, você não pode falar com a gente com essa arrogância, você tem que respeitar a gente, isso aqui é o Congresso, nós somos o povo brasileiro, você não pode falar com a gente nesse tom, esse escárnio não é admissível. Não é admissível que um general, um membro das Forças Armadas Brasileiras, demonstre tanto desprezo pelo Brasil, pelas leis e pelo povo, como ele demonstrou ontem na CPI do Distrito Federal. É uma figura abjeta, nojenta. Augusto Heleno é um escroto. Quando o Barroso fala que essas pessoas vieram do porão, muita gente acha que ele estava falando que vieram do ralo. Não vieram do ralo, vieram do porão da ditadura. Vieram do porão onde eram torturadas e mortas pessoas, cidadãos brasileiros. Isso tem que ser dito com todas as letras. São assassinos, torturadores, e que olham para a gente com desprezo, com uma altivez que não lhes é de direito. Eles não podem falar com a gente, nem olhar para a gente nesse tom. Não pode. Eu tenho desprezo por Augusto Heleno. Eu cuspo por ele. Pronto, falei. Deixa eu ativar aqui meu áudio, pronto. É lamentável realmente uma situação dessa, porque a gente vê um militar, né, que o Heleno é um militar da reserva, né, o general da reserva, e que vai, como a gente comentou aí, vai lá pra CPI e realmente taca desculpa o termo, foda-se, né? Ah, vocês estão inventando, não teve isso, não teve aquilo. Eu vou até separar aqui o material pra gente mostrar, Seba, das 1.500 ossadas achadas em São Paulo, né? Ossadas achadas da ditadura. Inclusive, muitas delas, inclusive, sem identificação, na vala de Perus, tá? Só pra gente lembrar aqui, ó, mais de 1.000 ossadas. E não saiu, não vou nem pegar uma fonte do Brasil, né? Porque se for do Brasil, como eles falam, é uma fonte comunista, né? Eu vou pegar uma fonte externa. Interessante que meu vizinho começou a fazer barulho aqui agora, em um horário, inclusive, que não pode, mas enfim. Eu vou mostrar aqui pro público que tá acompanhando a gente isso aí, ó, tá? Não é uma fonte brasileira não, certo? É a Das Valen, se não me engano, é assim que pronuncia o nome desse site, né? Que é o site, se não me engano, de origem alemã. E olha o que eles trazem aqui, Seba. Mais de 1.000 ossadas da ditadura ainda aguardam identificação. A clandestina vala de Perus, revelada em São Paulo há 30 anos, armazenou vítimas ocultadas pelo regime militar. Coordenador do trabalho de identificação dos restos mortais vê risco de interrupção sob o governo Bolsonaro, porque Bolsonaro queria impedir a continuação do trabalho que se originou ali com a Comissão da Verdade. Depois de 34 anos de busca, Gilberto Molina pôde enterrar o irmão mais novo, Flávio Molina, no jazido da família no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Morto em São Paulo às vésperas do aniversário de 24 anos, o estudante foi preso e torturado em 1971 nas dependências do temido órgão de repressão política da ditadura militar, conhecido como Departamento de Operações e Informações, o tal DOI-CODE, né, como muita gente conhece.
Somente em 1981 que Gilberto conseguiu chegar perto dos restos do irmão desaparecido, com a ajuda de Antônio Pires Eustáquio, que chefiava o cemitério Dom Bosco no bairro paulista de Perus. Ele presenciou como uma retroescavadeira, trouxe para a superfície sacos cheios de ossos escondidos numa área. O local clandestino recebeu o nome de Vala de Perus, em referência ao bairro que abriga o cemitério construído em 1970, sob a gestão de Paulo Maluf, Mas a história ainda levaria quase 10 anos para se tornar pública. Na época, o Brasil ainda estava sob comando dos militares que mandavam prender quem consideravam inimigos políticos. Foi só exatos 30 anos, em 4 de setembro, no dia do meu aniversário, de 1990, após a redemocratização, que a vala foi finalmente aberta. Isso aqui, Seba, que a gente está trazendo, é o que é público de acordo com informações da mídia. Existem outros materiais e outras informações, por exemplo, que trazem conta de algo muito mais grave. Por exemplo, na Comissão da Verdade, existem militares que prestaram depoimento, que disseram que alguns corpos nunca foram encontrados porque eles jogavam no mar. Eles voavam ali com um helicóptero ou com navios e jogavam no mar. O corpo do Stuart Ange, eu acho que nunca foi encontrado. É um exemplo. Tinha uma vez eu vi muito de relance de que havia a possibilidade dele ter sido enterrado na base aérea de Santa Cruz. Isso acabou comigo, porque eu, durante a minha infância toda, eu estudava numa escola municipal, a Coronel Bertia, que fica dentro da base aérea de Santa Cruz. E eu brincava lá, no hangar, na pista de pouso. Eu passei grande parte da minha infância lá, onde eu tive o desprazer de apertar uma vez a mão do Ernesto Geisel. É muito importante que as pessoas entendam que essas coisas, ao contrário do que esse merda fala, essas coisas aconteceram. Essas coisas são reais. E essas coisas que a gente ouve são a ponta do iceberg, que é do problema, da tragédia, que foram esses 21 anos de ditadura militar no Brasil, que não acabaram em 85. Eu, por exemplo, tive que lidar com censura federal. Eu já era produtor de teatro e eu liberava espetáculos na censura federal até 87. Então, também tem isso. Não é que em 85, acabou. Não acabou. Em 87, a gente ainda tinha que ir para a censura federal liberar espetáculo. Um censor podia sentar. A gente tinha, para as pessoas entenderem mais ou menos o nível de pressão que era. Num espetáculo teatral, você tinha sempre 2 cadeiras na primeira fila reservadas para o censor, para o agente da censura federal. Eles davam sempre para os amigos, né? Porque eles não gostam eles não gostam de teatro, de cultura, mas não dispensavam convitinho diário. De vez em quando era um ator ou uma atriz que eles não gostavam, ia um senhor, né, para sentar na primeira fila com um texto na mão e ficava olhando para a cara do ator e folheando o texto para ver se o que ele estava falando era o que estava escrito. É isso que essa gentalha faz. É esse tipo de pressão que essa gentalha faz. Assim, me assusta muito, porque eu não acredito que as coisas estejam no Brasil hoje do jeito que é noticiado para a gente. Tem determinados... O Flávio Dino, que é essa potência, ser confrontado por um coronel de quartel e ter que retroagir, eu não acredito que o Flávio Dino retroagiria ali em Brasília no dia no 8 de janeiro, se não tivesse uma coisa muito grave acontecendo. Eu não acredito que eles ainda estariam empoderados do jeito que eles estão se não existem coisas muito graves acontecendo ainda nos bastidores que a gente não sabe. Eu acho que a gente tem sempre que dar esse benefício da dúvida para o Lula, porque as pessoas falam com uma facilidade, tem que acabar com os generais. Eu estou aqui em casa, eu falo, entendeu? Agora, eu não sou membro, eu não sou parte do governo federal,
Eu Ou o sei que lance da política de coalizão, né? Que o pessoal tem que acabar com a política de coalizão, como se fosse uma opção atualmente, né? O Congresso está na mão da direita ainda. É. E grande parte da extrema-direita bolsonarista em específico. Então não tem como meramente apertar um botão e falar a partir de agora acabou. A gente vê até muita gente teorizando em relação a revoluções, a revoltas sociais e tudo mais, mas isso é um evento complexo e que dependeria de um apoio das massas e não de um pequeno grupo. E tem duas coisas que eu quero deixar registrado aqui na cápsula do tempo para a história. Daqui a 30 anos, os filhos desses despatriotas tentarão dar outro golpe, dizendo que na época do Bolsonaro é que era bom, que o Bolsonaro é que sabia botar ordem na casa, que naquela época não tinha corrupção. Isso é uma coisa que tem que ser interrompida, esse ciclo, porque essas pessoas que atacaram hoje são os saudosos do meu tempo, são os saudosos dos anos 80. E isso tem que ser pensado. E outra coisa, Nicolas Ferreira não dá para tratar como um moleque irresponsável. Eu fui defendendo a Paula Renault no Twitter um dia. Foi um tweet absolutamente tranquilo. Eu só prestei solidariedade a ela pela agressão. E eu sofri um nível de agressão e de ataque dos seguidores do Nicolas que eu nunca tinha sofrido com o bolsonarismo. Os seguidores dele são mais fanáticos, mais violentos e mais religiosos. Há de se prestar atenção nesse garoto, porque ele é perigoso. Ele é perigoso. Não é à toa que o vereador saiu fazendo turnê mundial, indo para a terra de ditador junto com o Jair Bolsonaro. O problema, o inimigo da democracia não é o Maduro. O inimigo da democracia não é Cuba. O inimigo da democracia é Nicolas Ferreira, é Jair Bolsonaro. Essas pessoas que se abraçam a ditadores e vão levando as coisas como se fossem piada, como aquele merda daquele general Heleno ontem, fazendo pouco da nossa democracia, como se nada tivesse existido, e no final ainda dizendo que não, nada disso aconteceu na ditadura. Uma grande crítica que eu sempre tive ao Lula e a Dilma, e que eu gostaria muito de que fosse corrigida dessa vez. O Brasil precisa do Museu da Ditadura, assim como a Alemanha tem o Museu do Holocausto. O Brasil precisa de um lugar onde a gente entre e veja as salas onde eles foram torturados, tenha descrito em detalhes tudo que eles fizeram, tenha a recriação da cena da morte do Vladimir Herzog, falsamente enforcado dentro de uma cela. As pessoas precisam ver, ter acesso a isso, porque senão daqui a pouco eles vão dizer que nunca existiu. E a gente costuma dizer, até eu coloquei na tela aí pra gente acompanhar, né, o Heleno aí, porque ele, inclusive, quando foi questionado lá pelo deputado do PT, se não me falha a memória, né, falando sobre a questão da ditadura, ele ainda teve coragem de dizer que, na verdade, violência e mortes era segundo a visão do deputado, né, que ele disse que ele viveu a época e, segundo ele, existia sim uma ameaça comunista. E a gente sabe que nunca existiu ameaça comunista nenhuma. Essa ameaça comunista, segundo eles, existe desde 1937, quando o Vargas tentou colocar em prática ali o plano Cohen e não deu certo também. E toda vez que a gente vê qualquer situação se colocando ali à prova, eles vêm sempre com essa história da ameaça comunista na cartola, porque eu não sei como é que parte da população ainda consegue acreditar nesse risco que seria a ameaça comunista. Para quem acha, inclusive, que esse risco é relevante ou que existe, eu recomendo um vídeo do Jones Manuel que ele publicou recentemente, que eu achei extremamente importante, que ele falou o seguinte, ó, para quem tá achando que o Brasil tá vivendo uma ameaça comunista, eu recomendo que vocês entendam uma coisa. Vamos marcar um evento na Avenida Paulista para ver se a gente consegue colocar 50 mil pessoas na Paulista. A gente não consegue colocar 50 mil pessoas na Paulista ainda. Como é que a gente vai conseguir dar um golpe de Estado, como alguns de vocês estão tentando trazer por aí? Essa é a grande verdade. Eu acho engraçado. Esta é a grande verdade. Eu acho engraçado. A gente precisa aprender a ter um raciocínio minimamente lógico, gente. Não é nem raciocínio crítico, é lógico. É se perguntar se alguma coisa faz sentido. Primeiro, você que tem medo da ameaça comunista, você sabe o que é comunismo?
Você sabe o que é comunismo? Então, procura saber, entendeu? Não há a menor possibilidade do comunismo vingar no Brasil. O Brasil é um país gigante, não tem como. Quantas pessoas, quando a gente fala de luta armada, sim, teve luta armada no Brasil, teve luta armada no Brasil. Só que, primeiro, quem estava na luta armada estava combatendo quem? Estava combatendo torturador. Estava combatendo gente que podia entrar na sua casa amanhã, pegar a sua mulher, levar presa e pegar um rato vivo e enfiar na vagina dela. Dá choque, porque também adoram torturar a mulher, né? Essa gente tem algum tipo de problema e eles não têm mãe, eu acho, porque é inacreditável o nível de violência que se aplica contra mulheres nesse país. É um problema